Juízes capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém. Vamos orar. Paizinho, nós confessamos a nossa limitação diante do teu trono de graças, diante dos teus anjos que aqui estão ao nosso redor, diante dos nossos irmãos. Nós confessamos a nossa limitação. Somos pequenos e limitados e necessitamos da tua graça, da tua unção especial na ministração da tua palavra. Ministra aos nossos corações agora com o teu Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e alcança todas as necessidades do teu povo que aqui está. É impossível que qualquer homem venha tocar no coração de outros homens ou ministrar as necessidades pessoais de tanta gente reunida, mas o teu Espírito que aqui está faz isto, e nós te suplicamos em nome de Jesus, que tu fales, Senhor, com cada um de nós, como tu já tens falado durante todo o processar deste culto, Pai, até agora. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Podem vos assentar, queridos. Estivemos orando acerca da palavra de Deus, do que compartilhar com os irmãos nesta noite, e o Senhor tocou forte no nosso coração para compartilharmos acerca deste texto. Deus nos proveu, a nós, homens, seres humanos, limitados que somos, de alguns instrumentos que nos permite assegurar a continuidade da nossa vida, a nossa defesa. Os nossos sentidos, Deus os colocou em nós para isso, para que nós possamos nos precaver contra os perigos e, nos livrando dos perigos, assegurarmos a continuidade da existência, a nossa sobrevivência confortável. Deus nos deu também instrumentos outros no nosso organismo, mas todos voltados para esta questão de segurança e insegurança. Quando você está sem se alimentar há algum tempo, o seu estômago começa a agir como um despertador, como um instrumento para te dizer que você está entrando num limite de insegurança. Se você continuar sem se alimentar, o seu organismo entra num estado de insegurança, porque se você permanecer sem comer durante muito tempo, adeus. E essa questão da segurança pessoal, na verdade, da preservação da segurança, de fugirmos da insegurança, da instabilidade, tem sido mola mestra na nossa vida.
Na verdade, nós temos estudado, temos trabalhado, nos esforçado, nós empenhamos toda a capacidade intelectual que Deus nos dá e toda a energia física e toda a nossa saúde para garantirmos segurança para nós, para os nossos familiares, não só para o presente, mas também para o futuro. Nós nos empenhamos nesta busca de segurança, de estabilidade. E no nosso país tão conturbado por planos econômicos que nunca dão certo, e estamos vivendo mais um plano e orando a Deus para que ele se concretize e vá à frente e livre o nosso povo de tantas perturbações e de tantos sofrimentos. Mas num país tão conturbado quanto o nosso, nós empenhamos grande parte da nossa energia, do nosso tempo, da nossa concentração intelectual, do nosso esforço físico, para nos assegurarmos de bens materiais, de pensões e aposentadorias e fundos especiais e seguros de vida, que na verdade deveriam se chamar seguros de morte, porque só depois de morto que o sujeito recebe, então ele não recebe nunca. As pessoas que ficam aqui recebem-no. E nós empenhamos grande parte do nosso tempo e energia e esforço para adquirirmos segurança pessoal e para os nossos. Este texto que nós acabamos de ler trata disso, de um aprendizado sobre segurança divina na vida de Gideão. Existe o ponto de vista de segurança nosso e o ponto de vista sobre segurança da parte de Deus. E eles muitas vezes, não são os mesmos. Não são os mesmos pontos de vista. Deus olha para as coisas diferentemente de nós. E por isso nós às vezes gastamos tanto tempo inutilmente, sem nos concentrarmos naquilo que é realmente importante para garantir a nossa sobrevivência confortável hoje e a nossa segurança futura. Gideão, neste texto que nós lemos, está exatamente se aplicando em fazer isto: garantir segurança, estabilidade e sobrevivência para si e para a sua família, à sua maneira, com as suas condições pessoais. Gideão está malhando o trigo, batendo o trigo, num lugar chamado lagar. Sabem o que é o lagar? O lagar é uma cavidade, é um buraco. Gideão, para malhar o trigo, para preparar o trigo, para garantir o sustento da sua família e de si mesmo, a sua sobrevivência, a sua segurança, a sua estabilidade, ele escondeu-se dentro de um buraco, dentro de uma cavidade. E lá ficou escondido, na sua própria força, com as suas próprias condições, tentando resolver o seu problema à sua maneira. E eu fiquei pensando quantas vezes nós não temos feito isto mesmo. Diante das dificuldades da vida, diante do mundo que aí está nos agredindo, violento, desequilibrado, conturbado, sem visão de Deus, sem temor do Senhor, nós cavamos o nosso próprio lagar e nos escondemos dentro dele. E eu fiquei pensando, qual é o nosso lagar? Qual é o teu lagar? Qual é o esconderijo que você tem criado na tua vida? Você estabeleceu um esconderijo eclesiástico ou doméstico com relação à sua vida cristã? Dentro da sua casa, você fala de Deus, tem uma linguagem toda diferente. Você dentro da sua casa prega o evangelho para os seus filhos e insta com a sua esposa ou a esposa com o esposo, etc. Mas quando cai lá fora, aí já não. Aí eu me escondo, me encorujo, entro dentro do meu buraquinho e fico lá escondido,
sem ousadia para crer e, crendo, proclamar este Jesus que é meu Senhor e ao qual eu pertenço inteiramente. Vivo a minha vida na minha labuta diária com as minhas próprias forças dentro daquele lugar que eu estabeleci como meu esconderijo. Às vezes o nosso lagar é eclesiástico, é a igreja. Dentro da igreja erguemos as nossas mãos e adoramos ao Senhor e cantamos e colocamos um sorriso no nosso rosto e proclamamos a todos os que estão a nosso redor, que normalmente são nossos irmãos e também estão fazendo a mesma coisa, que Jesus é maravilhoso e etc. Mas quando saímos lá fora, não existe mais aquela ousadia, não existe mais aquela alegria externalizada na nossa vida, porque nós estamos temendo o inimigo. Gideão estava assim, tentando resolver o seu problema à sua maneira. Então ele elegeu como lugar seguro para a sua vida um poço. O lagar é um buraco onde se jogavam as uvas para serem pisadas pelas pessoas. E ali, depois de pisadas, elas se liquidificavam, e depois corriam por uma bica para um lugar mais profundo ainda, para ali fermentar, e dali então era extraído o vinho. E Gideão se esconde lá dentro. Aquele é o lugar que ele estabeleceu para a sua própria segurança. Mas existe uma outra forma que nós podemos eleger lagares, esconderijos para nós. Nós determinamos esconderijos com uma postura camaleônica diante do mundo, onde você adquire as cores do grupo que você compõe, onde você adquire o linguajar do grupo que te rodeia. E se você está num grupo que diz uma linguagem X, você passa a falar a mesma linguagem, para que não seja identificado muito facilmente ali naquele grupo como um cristão, para que não haja cobrança de santidade na tua vida. Porque na verdade, irmãos, existe em nós uma ideia que não é bíblica, de que nós somos batistas, mas não somos assim, santos, né? Eu sou crente, mas não sou assim, santinho, né? Eu sou evangélico, eu sou cristão, mas também não sou santo. Vou deixar essa pessoa fazer isso comigo? Ou agir dessa forma e não reagir? Isso é mentira. Você, antes de ser batista, você é santo. E a Bíblia não diz para você ser batista, diz para você ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Sede santos, porque eu sou santo. E eu disse para os meninos lá no acampamento, o pastor Jimmy, num determinado dia que estava pregando, ele perguntou assim: quem é santo aqui? Eu levantei a minha mão logo. Eu sou santo. Sabem por quê? Porque quando você começa a declarar que é santo, todas as outras pessoas vão cobrar santidade de você. E fica muito mais fácil para você caminhar nesse caminho de santidade. Tem gente que olha para a igreja e fala: olha, é muito mais fácil trabalhar com quem não é crente, é muito mais fácil frequentar o Rotary Club do que frequentar a igreja. Menino, na igreja você precisa de ver como o pessoal fala mal da gente. Mas é muito fácil. Não dê nenhuma oportunidade para ninguém falar nada de você. Aí você vai dizer: mas tem irmão que mesmo assim vai continuar falando mal, e mesmo assim você vai continuar uma vida santa, sem dizer uma só palavra contra aquele irmão, sem criticá-lo, sem censurá-lo, sem falar mal dele para ninguém. Outras pessoas dirão para você: olha, aquele irmão ali, eu vim falar para você só para você orar por ele, né? Não tem esse papo, né? Eu vim falar para você só para você orar por ele. É uma boa forma de abrir brecha para fofocar sobre a vida alheia, né?
eu vim aqui te contar, mas é segredo, hein? Porque segredo é uma coisa que se conta de um por um, né? Olha, isso é segredo, hein? Vou contar só para você. Só que aquele ali também tem um amigo especial que vai contar só para ele. Então o segredo não é uma coisa pública assim, que se conte aqui no meio da congregação. É uma coisinha contadinha no ouvido de um por um. E que logo todo mundo está sabendo. Mas aí a pessoa chega para a gente e diz, olha, aquele irmão está falando isso acerca da sua pessoa. Ô irmão, muito obrigado por me dizer. Eu já estava orando por ele. Vou orar mais ainda. Para que Deus o abençoe tremendamente. E visite o coração dele com o Espírito Santo de Deus. E se você notar que só essa palavra vai servir para aquele que está te contando, ou para o outro, como impressão de que você está dando uma indireta, então não diga nada. Ah, muito obrigado pela sua informação. E sai de perto. E vá orar mesmo. E se você estabelecer essa forma de comportamento na sua vida diariamente, aí o pessoal vai começar, o maior assinte que poderão lhe fazer, a maior crítica que poderão tecer a seu respeito é, esse irmão é tão carola. Ou então vão começar a dizer assim, até, né, com desdém, olha, esse camarada é metido a santo que você precisa de ver. Mas a palavra de Deus nos diz para nós sermos santos. Não nos diz para nós chegarmos para as outras pessoas e falarmos assim, olha, você é crente, porque às vezes você não conta, o sujeito tem que descobrir, não é? Ah, você é crente, eu frequento lá a igreja batista, né? Nossa, mas lá vocês não podem usar calça comprida, por quê? De tanto o evangélico se esconder, de tanto o cristão se esconder, o mundo conhece ele pelo que ele não faz, e não pelo que ele faz. Ah, você é daquela igreja que não fuma, que não usa calça comprida, que não corta o cabelo, que não isso, que não aquilo. Não. Eu sou daquela igreja que tem liberdade para fazer tudo. Eu escolho as coisas que quero fazer e que são agradáveis ao Senhor. E a minha igreja é muito boa. Por que você não vem lá fazer uma visita? Ué, mas lá pode fumar? Se você quiser, pode. Só não lá dentro. Mas vamos lá para você ver. E na verdade não é isso mesmo? Você não pode fumar? Se você quiser, você não pode se esconder num banheiro e fumar? Quem é que vai te proibir? Senão o seu Pai que está nos céus te olhando. Mas quando você percebe que o seu Pai é santo, maravilhoso, precioso demais, e que está ali presente em todo lugar, você deixa de fumar ou de fazer qualquer outra coisa para agradar o seu Pai, e não para se inibir, para deixar de fazer uma coisa que você gostaria. Não, você faz por amor, pelo amor constrangedor que Jesus joga sobre nós. Mas como diz Paulo, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Às vezes, queridos, nós estamos como Gideão, nos escondendo do nosso inimigo, sem mostrarmos o nosso rosto, sem mostrarmos a nossa postura de santidade, de santos, de igreja separada do mundo, para a glória do Senhor Jesus, com ousadia. Talvez não declarando assim, publicamente, ei pessoal, prestem atenção, eu sou santo, porque aí nós poderíamos ser taxados até de inconsequentes ou mesmo de lesados mentais, né? Mas com a nossa vivência nós vamos passar esta visão, esta imagem de santidade para aqueles que nos rodeiam. Gideão escolheu esconder-se para estar seguro. Agora Gideão também escolhe uma outra coisa terrível na sua vida, que você percebe aqui na leitura do versículo 13, quando o anjo do Senhor se volta para ele
e diz para ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você viu aí na sua Bíblia o que é que ele responde? Quando o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, se apresenta ali na boca daquele buraco, olha para baixo e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olha para cima, vê o Senhor e diz: ai! Começa a choradeira. A primeira palavra de Gideão é: ai! Ai, Senhor meu. E isso é um ai mesmo, é um ai dolorido, é um ai lá de dentro da alma, porque ele continua dizendo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tanta desgraça? Gideão elegeu como profissão de fé a incredulidade e a murmuração. Por isso ele estava lá dentro, escondido. A primeira coisa que ele fala quando Deus toca nele, o seu olhar, e diz com a sua boca: você é valoroso para mim. Ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio toda esta calamidade de agora? Por que é que nós estamos sendo tão perseguidos? Por que é que os midianitas nos roubam desse jeito? Por que é que eu tenho que me esconder aqui? Por que é que eu não posso ter segurança para minha família? Já fui roubado tantas vezes. Estou como escravo aqui. Se o Senhor é comigo, por que é que eu estou nessa situação? Ele elege como sua profissão de fé a murmuração. Ele já não crê, por isso tem que chorar mesmo, porque já não crê. E nós corremos o risco de sermos o pior tipo de incrédulo que existe neste mundo. Porque o ateu é um crente. O ateu, aquele que resolveu assumir a condição de ateu, é um crente, porque ele crê que Deus não existe, mas crê, e toda crença faz da pessoa um crente, não é verdade, pastor? Ele crê na inexistência de Deus, mas crê. Mas tem muita gente que diz que crê que Deus existe, que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus é poderoso, declara isto, mas na hora de crer, não confirma a sua fé. Não confirma. Quando Deus diz: eu sou o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, eu posso conseguir emprego para quem eu quiser. Muita gente que diz que crê no Senhor, tem dificuldade de crer que Ele vai mesmo fazer isso. E Gideão estava nesta condição, sabe? Já não cria em mais nada. Se o Senhor é aquele mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito, então por que não nos tira de sob esta opressão demoníaca dos amalequitas, dos midianitas? Por que o Senhor não nos livra disso? Se o Senhor é este Deus poderoso que eu vejo os pastores pregarem na igreja, que eu vejo alguns irmãos falarem acerca dele, por que é que o Senhor não resolve o meu problema? Muitas vezes nós nos achamos na presença de Deus, questionando Deus acerca da sua soberania, dos seus caminhos, do seu tempo, do seu prazo de solução para os nossos problemas. Muitas e muitas vezes. E Deus é tão amoroso, mas é tão maravilhoso, que Ele nem discute a falta de fé de Gideão e nem a covardia dele de estar dentro daquele lagar. Ele novamente dirige a palavra para Gideão e diz para ele: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Aí Gideão acho que pensa: esse anjo não está sabendo com quem que ele está falando. Muitas vezes nós não pensamos isto.
Mas por que é que Deus está me dando esta incumbência dentro da igreja? Mas por que é que Deus está me colocando neste lugar para trabalhar? Mas por que é que Deus me deu estes companheiros de trabalho? Ou estes colegas de estudo? Só tem tragédia dentro da minha sala, do meu lado. Um povo incrédulo, só dá macumbeiro, só dá gente que não crê. Cheio de libertinos me rodeando. Por que é que Deus me pôs a mim? Não poderia ter escolhido um irmão que soubesse falar melhor do que eu, pelo menos? Alguém um pouco mais santo do que eu, para poder testemunhar para esse pessoal? Por que eu? Gideão olha para o anjo e diz de novo: ai, Senhor meu, novamente, mas eu sou o menor. A casa de meu pai é a menor das casas de Israel. E dentro da casa de meu pai, eu sou o mais fraquinho, o mais pequenininho, o mais inutilzinho. Quando ele termina de falar, ele está desse tamanhozinho dentro do buraco que ele escolheu para se esconder. Deus está olhando para a igreja de Curitiba, a primeira igreja batista, e falando com cada um de nós: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Varões valorosos, mulheres valorosas, jovens valorosos, crianças valorosas, porque eu sou convosco, podeis ir nessa vossa força. Sabem o que esse texto revela para nós? Que o Senhor não nos vê como nós nos vemos. O Senhor nos vê a partir do seu próprio potencial dentro da nossa vida. Ele não olha para as tuas limitações, para as tuas incapacidades, para a tua falta de fé muitas vezes. Ele olha para as tuas possibilidades. Ele olha para as suas próprias possibilidades habitando na tua vida. E ele diz: olhe, preste atenção na minha palavra, creia no que eu estou dizendo, e porque eu serei contigo, você há de vencer a tua batalha diária. Você há de ser um cristão verdadeiro, que ouse falar do meu evangelho em todo lugar que vá, que ouse viver santamente neste mundo tão conturbado, porque eu serei contigo. Tu, Gideão, derrotarás todos os midianitas como se fossem um só homem. E nós sabemos, aqueles que conhecem a história, que Gideão, depois de muito teimar, de muito chorar, de muito instar, de muito colocar Deus à prova, porque Deus não é colocado à prova. Na verdade, nós estamos colocando a nossa própria dúvida à prova. Deus não se coloca à prova. Deus é absoluto, soberano, sempre o mesmo. Ele sempre é. O problema somos nós. Nós não conseguimos enxergá-lo, não conseguimos entendê-lo, não conseguimos crer nele e ficamos estabelecendo provas para a nossa própria incapacidade de crer. E Deus, como é muito amoroso, então vai se revelando e se revelando até que consigamos crer. Porque Deus vê você a partir da presença dele em você, da possibilidade dele na tua vida. Você tem algum plano que Deus tem colocado no seu coração e que você tem dúvidas de como realizá-lo, de como solucioná-lo? Deus está dizendo para você: vai nesta tua força, porque você para mim é valoroso. Deixe-me agir no teu coração. Entregue-se a mim em santificação, em consagração, e eu, agindo em você pelo meu Espírito, te darei a vitória. O que o Senhor está falando hoje para nós aqui é: levantem-se de onde vocês estão,
Peguem os seus planos, peguem os desafios que eu tenho colocado para a Igreja Batista de Curitiba, para a tua vida pessoal. Saia do lugar onde você está se escondendo e ousadamente vá nesta tua força, porque eu serei contigo. Eu serei contigo, porque você é valoroso para mim, porque eu te vejo a partir do meu potencial, diz o Senhor, na tua vida. Você tem alguma dificuldade que está enfrentando? Ou na igreja, ou na sua família, ou na sua vida pessoal? Saiba que o Senhor não vê as dificuldades, porque elas para Ele, no seu imensurável poder, não existem. Para Deus não há impossível. Não há impossível. Tudo é possível para Ele e para aquele que crer na sua palavra. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Esta é a palavra do Senhor. Vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Varão valoroso, mulher valorosa, criança valorosa, jovem valoroso. E você terá vitória, não pela tua própria força, mas pela força do Senhor dos Exércitos, presente na tua vida. A única coisa que você tem que fazer é crer, abrir-se para a fé e crer. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Amém.